Bruno, a gente teve hoje alguns dados dos Estados Unidos, né? Tivemos ali uma prévia de PIB, tivemos também o Jolts aí trazendo aí, oi? ADP, perdão. O ADP trazendo aí uma surpresa ali muito significativa, inclusive, e é uma expectativa aí pelos dados, né, claro, de sexta ali do payroll. Mas, de certa forma, eu queria entender um pouco da sua leitura. A economia dos Estados Unidos ainda mostra força e resiliência. O Fed vai, na sua visão, conseguir fazer o pouso que ele estava planejando? Pergunta mais difícil que a gente fala isso há 3 anos, né? Eu não sei se vai conseguir ou não. Eu até acredito que nesse momento sim. Eu acho que ele vai continuar cortando, mas vai diminuir a intensidade desse corte e não acho que vai ser tão duro quanto se falou. Na verdade, essas perspectivas, elas são muito bipolares, né? Então parece que quando sai um dado muito ruim, como foi, saiu um payroll, não sei se foi do mês passado, do retrasado, um dado bastante fraco, que a gente comentou aqui, aí começou já a mudar os ventos em que o Banco Central americano cortaria de 0,50 em 0,50 por algumas reuniões e que os juros poderiam voltar lá para casa dos 2,5, 3. Aí depois saiu um dado mais forte de novo, não, já acelerou demais, cortou muito forte, não deveria cortar 0,50. Eu acho que da mesma maneira que o Banco Central, vamos lembrar que tudo isso, quando a gente humaniza essas instituições, elas são formadas por poucas cabeças decidindo o que vai acontecer no mundo, né? Então, quando eles demoraram para começar a subir a taxa de juros, vamos lembrar que o Brasil foi um dos primeiros que começou a subir a taxa de juros, prevendo que a inflação viria, e não era tão complicado de prever isso. O Banco Central americano demorou, assim como o europeu e outros demoraram a voltar a subir as taxas de juros para conter essa inflação que acabou levando a 10%, principalmente nos Estados Unidos, né? Dessa forma, eu acho que agora eles também se anteciparam ao cortar o 0,50 e não acho que eles vão conseguir cortar muito mais do que isso. Pode cortar mais 0,50, 0,75, mas não acho que cortarão muito mais, até porque é o que eu venho falando há muito tempo. Na minha opinião, os próximos anos serão de inflação mais alta e taxa de juros mais alta no mundo como um todo, que acaba afetando aqui. Então veja que esses dados, eles são, às vezes sai um dado melhor, às vezes sai um dado pior. Há realmente vários indicadores antecedentes, que não são esses principais que se olha, em que mostram que há sim uma desaceleração na economia americana. Por exemplo, outro dia eu estava vendo um sobre a demanda de papelão pelos correios. Então, que teve uma queda super importante, que mostra lá na ponta mesmo a economia, como está, as pessoas comprando menos, remetendo menos pelos correios, enfim. São vários indicadores antecedentes que tem na economia. E eles mostram já uma desaceleração por completo. Então, eu acho que nesse momento teremos, se não teremos um hard landing, um pouso muito duro, uma recessão muito dura, mas eu acho que nós estamos postergando uma crise bastante séria. Se vai acontecer daqui 1, 2, 3 ou 5 anos, eu não sei. Mas eu acho que a gente está contratando e isso não é de agora, é de muito tempo. Inclusive tem essa perspectiva, né, de que esses dados indicadores, eles demonstram uma recessão chegando e pode acontecer. O que a gente tem visto, Bruno, é justamente a economia resiliente, o mercado de trabalho forte. E o que está preocupando o mercado é basicamente o evento que a gente tem daqui a alguns dias, né? Eleição americana, o Trump Trade, né? Fazendo preço nos mercados, inclusive trazendo algum tipo ali de percepção para os investidores, para o mercado, até mesmo para os americanos. Como que você está avaliando, né? Justamente esses movimentos, porque está bastante acirrado, mas de uns tempos para cá, com uma perspectiva de vitória do Trump, o mercado agitou, né? Como que você está vendo isso? E também, né, efetivamente, os desdobramentos que a gente pode ter depois de uma provável ou possível eleição de Donald Trump. Bom, vamos lá. Com as viagens que eu fiz para acompanhar as economias e eleições em loco de vários países, Cuba, Venezuela, El Salvador, Argentina, eu percebi que às vezes só opinar daqui é muito mais difícil. Então, sábado eu estou indo para os Estados Unidos, eu vou tentar entrar na quarta-feira de lá, aqui no nosso horário para falarmos de lá, estarei em Washington. E para te dar uma resposta mais embasada, como está o feeling lá, no local, das pessoas, do Uber, do vendedor no café, do executivo, né? Pois bem, dito isso, eu darei essa opinião mais concreta lá. Mas antes, o que eu acho é que realmente o mercado vem precificando o crescimento do Trump. E vamos lembrar que, também já mencionei aqui, a seguir pelas pautas econômicas ditadas tanto pelo Trump como pela Kamala Harris,
fica claro que as duas são inflacionárias. As principais políticas econômicas levam a uma inflação mais alta. Só que eu acho que o Trump, do ponto de vista econômico, e já vou falar de outras questões, ele é muito mais hábil do que a Kamala Harris. A Kamala Harris, para mim, ela se assemelha muito a Dilma. Em ideias marxistas, em até construção de frases e conseguir elaborar as frases econômicas dela. E aí, dito isso, ela mostra, na minha opinião, uma fragilidade muito maior do que o Trump, que conhece sobre o tema e sabe que se ele cortar impostos, que eu amplamente defendo, mas sem cortar o tamanho do gasto público, também é inflacionário. A Kamala Harris é contra, ela é a favor de taxar muito mais e crescer o Estado. Então, eu acho que nesse quesito, o Trump leva uma imensa vantagem. Sem contar que nós estamos falando dos Estados Unidos. Nós estamos falando de um país de, 100 habitantes que pouco importa no mundo. Nós estamos falando do maior país do mundo, sob o ponto de vista de riqueza, de democracia, de instituições fortes. Ou seja, uma economia que movimenta o mundo. Imagina num contexto de geopolítica atual que vivemos, com guerra em Israel e no Oriente Médio, com guerra na Rússia, com a Ucrânia, a China nessa briga muito próxima à Rússia, enfim, nesse contexto geopolítico difícil que a gente vive, entra uma Kamala Harris que está preocupada com a linguagem neutra. Imagina como o mundo fica exposto. Eu não estou entrando no juízo de valor aqui dessa questão, mas se a preocupação dela é isso, você realmente acha que o Putin vai ter mais medo de crescer o seu autoritarismo com ela ou com Trump? E, obviamente, o mundo fica muito mais exposto a uma guerra se você não tiver mão firme nesse momento. Sem contar, e vou finalizando, na minha opinião, não acho que o Brasil seja nem de perto as principais prioridades do Trump, mas o Brasil é um importante parceiro comercial dos Estados Unidos, que para atual crescimento da centralização e autoritarismo que a gente vê no Brasil, é extremamente importante ter um freio contra isso. E eu acho que o Trump pode atuar diretamente nisso.